Ela acreditava que o amor duraria para sempre, até o momento em que a verdade se revelou de forma dolorosa e inesperada. No aniversário de casamento, Mariana descobriu a traição que mudou tudo. Como reagir quando a dor de um segredo rompe? A confiança. Acompanhe essa história de superação, perda e reencontro consigo mesma. O que ela fará diante da escolha mais difícil da sua vida? Era para ser um dia especial. Um daqueles que a gente guarda no coração como um retrato bonito, cheio de sorrisos, promessas e memórias. O aniversário de casamento deles sempre foi uma data sagrada. Mariana acordou cedo, com o coração leve, acreditando que o amor ainda morava ali. Ela preparou o café preferido de Gustavo, colocou flores na mesa e até usou o perfume que ele sempre elogiava. Tinha a esperança de que naquele dia algo renascesse entre os dois. Que os olhares voltassem a se encontrar como antes. Mas havia um silêncio diferente naquela manhã. Gustavo parecia distante, como se estivesse ali por obrigação. Ele agradeceu o café com um beijo apressado na testa dela e saiu dizendo que precisava resolver algo no trabalho antes do jantar especial que haviam marcado. Mariana sorriu, tentando não se ferir com a frieza, tentando se convencer de que talvez fosse só o estresse da rotina. Ela acreditava, ainda acreditava, que o amor deles podia resistir ao tempo e às dificuldades. Enquanto arrumava a casa para o jantar, encontrou uma caixa com fotos antigas. Sorrisos congelados no tempo, viagens, risadas, abraços. Eles pareciam tão felizes. Mariana segurou uma das fotos por alguns segundos a mais. Era de um fim de tarde na praia, quando Gustavo escreveu para sempre na areia. Ela se lembrou de como ele a olhava naquela época, com doçura, com desejo de futuro. Uma lágrima escorreu, silenciosa, e ela a enxugou depressa, como se não quisesse que nem o espelho soubesse da dor que sentia. Foi quando ouviu o som do celular de Gustavo vibrando sobre a mesa. Ele havia esquecido em casa. Mariana não era do tipo que invadia a privacidade do outro. Mas algo, naquele momento, pesou mais do que a dúvida. Era como se o coração dela já soubesse. Como se estivesse se preparando há tempos para uma verdade que ela evitava enxergar. Com as mãos trêmulas, ela desbloqueou o aparelho. A mensagem estava lá. Clara. Cruel. Mal posso esperar para te ver de novo. Ontem foi perfeito. Feliz aniversário para você e para mim. A assinatura era apenas uma inicial. L. O mundo de Mariana parou por alguns segundos. Ela ficou ali, sentada na beira do sofá, com o celular nas mãos e o peito em pedaços. O jantar preparado, as flores na mesa, as velas guardadas esperando a noite. Tudo parecia uma grande ironia. Uma comemoração montada sobre uma mentira. O amor que ela acreditava ainda existir estava dividido. Ou talvez tivesse deixado de existir só para ela. Naquele instante, Mariana não chorou. Ela apenas ficou ali, olhando para o nada, tentando entender em que momento tudo desandou. Quando foi que o pra sempre virou silêncio e o carinho virou desculpa? Não era só a traição. Era o simbolismo. O dia escolhido. O aniversário de casamento. A data em que prometeram amor eterno. O coração dela sangrava, mas ainda não sabia se era mais por raiva, por tristeza ou pela sensação de ter sido esquecida. O relógio marcava quase 7 da noite quando Gustavo voltou para casa. Trazia nas mãos uma pequena caixa com um laço vermelho e no rosto um sorriso ensaiado. Mariana estava sentada à mesa, cercada por velas acesas, pratos bem postos e uma garrafa de vinho que esperava ser aberta. Mas havia algo diferente em seu olhar. Uma serenidade cortante, como quem decidiu não fugir mais da dor. Ele se aproximou, inclinando-se para beijá-la, mas ela virou o rosto. Gustavo hesitou por um instante, confuso. Sentou-se em frente a ela e colocou a caixinha no centro da mesa, como se aquele gesto pudesse remendar o que já estava partido.
Feliz aniversário de casamento, ele disse, tentando parecer espontâneo. Mariana olhou para a caixa, depois para ele. O silêncio entre os dois era quase palpável. Por alguns segundos, ela não disse nada. Só observava, como se tentasse enxergar, através daquele rosto familiar, o homem que um dia jurou amá-la com toda a alma. Você quer abrir? Ele insistiu, tentando manter o clima leve. Ela respirou fundo, pegou a caixinha com delicadeza e a abriu. Lá dentro, um colar com um pingente em forma de coração. Bonito, sim, mas vazio, como se aquele presente fosse apenas um disfarce bonito para esconder um erro irreparável. Você dormiu com ela ontem, não foi? As palavras saíram baixas, mas cortantes como vidro. Gustavo congelou. O sorriso se desfez, e o rosto dele ficou pálido. Do que você está falando, Mariana? Ela se levantou devagar, caminhou até o aparador onde havia deixado o celular dele. Voltou com o aparelho em mãos e o colocou sobre a mesa. A tela ainda mostrava a mensagem. Você esqueceu de apagar, disse ela, com um tom calmo que doía mais do que um grito. Gustavo levou as mãos à cabeça. Tentou se explicar. Buscou palavras que justificassem o injustificável. Disse que foi um erro, que não significava nada, que estava confuso. Mariana ouvia, mas era como se cada palavra dele a afastasse mais da lembrança do que foram um dia. O homem que prometeu cuidar dela estava ali, tentando minimizar a dor que causou. E isso doía mais do que a traição em si. Você escolheu justo o nosso dia, Gustavo. A voz dela falhou. O dia em que prometemos construir uma vida juntos. Você achou mesmo que eu nunca descobriria? Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Eu passei dias, meses, tentando entender o que estava acontecendo com a gente. Achei que era culpa minha, que talvez eu tivesse mudado, me tornado menos interessante. Mas agora eu vejo. Você já tinha desistido. Só não teve coragem de dizer. Gustavo chorava em silêncio. Mariana também. Mas havia algo diferente nela naquela noite. Um brilho no olhar. Não de raiva, mas de libertação. Ela caminhou até o quarto. Pegou uma pequena mala que já havia preparado. Não por impulso, mas por necessidade. Voltou, pegou sua bolsa e olhou para ele uma última vez. Eu não sei se um dia vou conseguir te perdoar. Mas hoje, eu preciso me perdoar por ter ficado tanto tempo tentando consertar sozinha algo que você já tinha quebrado. E então saiu, sem gritar, sem drama, apenas com a dignidade de quem escolhe, pela primeira vez em muito tempo, cuidar de si mesma. Mariana passou os primeiros dias sozinha, em um silêncio que parecia preencher cada canto da casa. A sensação de vazio era grande, mas a paz que começava a surgir dentro dela era maior do que qualquer dor. Cada dia longe dele era um passo mais próximo de encontrar sua própria verdade, sua própria força. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas agora, ao menos, tinha clareza sobre o que não queria mais para sua vida. Nos primeiros dias, ela se permitiu chorar, se permitiu sentir a dor da perda, mas em vez de se afundar nela, como talvez tivesse feito antes, ela encontrou maneiras de se reerguer. Ela passeava no parque, lia livros que deixara de lado por tanto tempo, reconectava-se com amigos que a vida havia afastado. Tudo parecia lento e ao mesmo tempo necessário. O processo de cura não foi imediato, mas cada passo que ela dava parecia afastá-la um pouco mais da imagem do homem que amava e do amor que acreditava ter vivido. Enquanto isso, Gustavo, na solidão de sua própria culpa, tentava encontrar palavras para justificar seu erro. Ele procurou um terapeuta, leu livros sobre relacionamentos, mas nada parecia trazê-lo de volta para aquele lugar de onde havia se afastado. Ele tentava, com frequência, entrar em contato com Mariana, pedir desculpas, prometer que mudaria, mas ela, com um sorriso triste, simplesmente o ignorava. Ela sabia que as palavras dele não poderiam desfazer o que ele havia feito. Uma noite, após semanas sem comunicação,
Mariana decidiu que estava pronta para mais um passo. Não para voltar com Gustavo, mas para se libertar completamente da dor que ele causou. Ela escreveu uma carta. Uma carta não de perdão, mas de despedida, de si mesma e de tudo que ela havia acreditado que fosse amor. Na carta, ela não pediu explicações, não pediu arrependimento. Apenas disse que finalmente estava em paz com a decisão de seguir em frente, sozinha. Ela sabia que, em algum momento, o amor que ela tinha por Gustavo se transformaria em uma lembrança, e o espaço vazio que ele deixara seria preenchido por sua própria capacidade de se amar e de se reconstruir. O tempo passou, e Mariana se reencontrou. O medo de estar sozinha, de nunca mais sentir algo tão intenso quanto o que tinha vivido com Gustavo, foi se dissipando à medida que ela descobria que o amor mais importante era, antes de tudo, o que ela tinha por si mesma. Ela via agora a vida com uma nova perspectiva. Uma perspectiva que não estava mais atrelada a um amor que não a respeitava. Anos depois, em uma tarde de outono, Mariana sentou-se na mesma praça onde, certa vez, havia se perdido em lágrimas. O vento brincava com seus cabelos e ela sorriu, lembrando-se do quanto tinha sido forte, do quanto havia superado. Ela estava bem. Mais do que isso, estava feliz. Quando olhou para o céu, sentiu uma paz profunda. Havia aprendido a lição do amor, a lição do perdão. Não para Gustavo, mas para ela mesma. A vida, com seus altos e baixos, continuava a seguir seu curso. Mas agora, Mariana sabia o que realmente importava. Ela havia sido capaz de dar o primeiro passo para a sua própria liberdade. E, no final das contas, foi isso que mais a fez crescer. A capacidade de amar a si mesma acima de tudo, de se valorizar e de entender que o amor, em sua forma mais pura, começa dentro de nós. E assim, com a alma leve e o coração curado, Mariana sabia que, embora o passado fosse uma história escrita, o futuro ainda estava por ser vivido. Ela estava pronta para ele, com ou sem alguém ao seu lado. A dor de uma traição pode parecer insuportável, mas como vimos, é possível transformar esse sofrimento em força. A verdadeira recuperação vem de dentro. E acredite, você também pode superar qualquer desafio que a vida lhe apresentar. Se Mariana conseguiu encontrar paz e reconstruir sua vida, você também pode. Se você se emocionou com essa história, não deixe de assistir mais vídeos inspiradores do nosso canal. Juntos, podemos seguir sempre em frente.